Sobre as métricas do primeiro desafio que eu fiz. Foi um desafio de teste até para que eu pudesse entender como é que funciona a plataforma. E eu vou fazer pelo menos uns 3 desafios de teste até fazer um desafio real. Por quê? Porque eu quero me adaptar à plataforma, me adaptar a esse modelo de gestão de risco que eles utilizam e etc. Tá? Então aqui a gente vê aqui referente à análise. Existem alguns benefícios, pessoal, para você operar numa mesa proprietária, tá, pessoal? Um principal benefício é que você não tem risco. Quando você passa pela mesa proprietária e você está lá, e vamos supor que você tem um dia de fúria, um mês de fúria, e você tem uma perda grande, cara, aquela perda não vai ser responsabilizada a você. A corretora, ou no caso a mesa proprietária, que vai assumir toda aquela perda. E quando você tiver lucro, você vai dividir apenas uma pequena porcentagem com aquela mesa, que no caso é os 10%. Ou seja, quando tu perde, ela assume sua perda, e quando tu ganha, tu fica com 90%, é muito legal, né? Então a gente analisando aqui, a gente percebe que mais ou menos no quinto dia eu atingi ali a meta, né? Porque eu estava com uma quantidade de contrato um pouco ajustável ao capital, né? Eu no caso abri foi 42 posições, média de 3 operações ali por dia, teve uma taxa de acerto ali baixa, né, de 40%, mas teve um risco retorno de 3,57. A minha média de ganho ficou $109 e minha perda de ganho ficou $30, porém o meu maior ganho foi $1.032, assim, um FL ali da máxima de 4,96, né, da máxima de ganho, tá? O que indica uma relação positiva, indica que eu atingi praticamente o dobro da avaliação ali de teste, né? Porque a avaliação ali inicial é $500, né? Então eu já tinha batido ali no terceiro dia, quarto dia, já tinha conseguido bater essa meta. Enfim, então foi essa a curva de capital, consegui fazer uma ordem. Na primeira ordem, eu coloquei uma ordem onde eu fazia o position size em referente a porcentagem, né? Então, como eu tinha um limite ali de perda ali que eu particularmente ali eu estava confortável, então eu falei assim, cara, eu vou entrar nessa operação, eu tenho um risco de retorno muito bom, de 1 para 10, então vamos ver o que dá. E de primeira aquela operação deu bom e eu consegui alcançar ali os 10% no primeiro dia. Então, mas isso significa que eu estaria aprovado? Não, eu tinha que operar os outros dias. Então quando eu fui operar aqui os outros dias, eu simplesmente diminui o lote. Então eu diminui o lote, diminui muito o lote e comecei só a fazer uma operaçãozinha assim, só para cumprir a regra, né? Eu não tô fazendo nada errado, tá, pessoal? Eu tô seguindo todas as regras aí e tal. Então, comecei aqui no dia 18, finalizou aqui no dia 3, tá? Ou seja, teve aqui a média de ganho, o risco retorno, a máxima de ganho, como já expliquei para vocês, e aqui as aprovações. Pessoal, eu achei muito interessante mesmo, e principalmente com essa ideia de que a gente não precisa operar o nosso próprio capital, sabe? Então, se você tem um capital, você consegue deixar ele ali guardadinho, consegue colocar ele em ações, consegue fazer outra coisa com o seu capital ou até como reserva financeira para sua própria vida pessoal, etc. Você não precisa ficar alocando. Só que tem uns detalhes. Para você passar numa mesa, seja no teste ou seja na real, não importa, você vai ter que cumprir os requisitos, né? Então, como você pode perceber, eu tinha uma meta de lucro aqui de $500, mas eu tinha uma meta de perda máxima. Não é meta, tá, pessoal? Mas assim, se eu alcançar isso, significa que eu estaria desclassificado. A minha perda diária ou a minha perda máxima. Lembrando, pessoal, que a perda diária e a perda máxima, ela soma tanto as operações em aberto quanto as operações fechadas, tá? Então, vamos supor que eu esteja com uma operação, vamos supor que no dia eu perdi R$250, $250, perdão. E eu esteja com uma operação com menos de $250. Então, teoricamente, já vai dar o drawdown ali. Então, teoricamente, eu já vou ser desclassificado da minha perda diária, ok? Outra dica que eu dou importante para vocês é quando vocês forem fazer o teste, vocês procurar fazer operações onde vocês não foquem muito no quantidade de dólares que vocês vão ganhar por operação. Foque na porcentagem da conta. Ou seja, o que eu fiz? Eu estava com um capital de 10 mil, né, dólares no caso. Eu tinha que alcançar ali uma meta de 5%. Então eu falei, cara, eu vou fazer 5 ordens. Assim, é muito errado, é muito agressivo, mas tem gente que consegue fazer isso, vamos supor. Eu falei, cara, cada ordem eu vou arriscar 1% e vou buscar pelo menos 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, o máximo que eu puder. Na primeira ordem eu alcancei 1 para 10, né? Então, foi maravilhoso. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes você consegue 1 para 2, 1 para 3. Mas o importante é que, como eu alcancei 1 para 10, eu fiz 10%. Tá entendendo? Mas arriscando 1%. Então, se eu fazer 1 para 3, seria 3%. Então, a meta é 5%. Em 2 operações, a gente consegue ter um ganho ali, né? Mesmo que você não tenha uma alta taxa de acerto. Então, tem alguns detalhezinhos que você consegue utilizar para te beneficiar nesse Challenger.
Outro ponto interessante é que caso você finalize o Challenger sem estar negativo, você começou com 10 mil dólares, você finalizar o Challenger com 10.003 dólares, por exemplo, cara, você tem direito a refazer o Challenger. Ou seja, quando bate o limite de dias ali, que no caso é os 30 dias, vamos supor que você chega no limite de dias e você está negativo e tal, se você conseguir pelo menos fazer um lucrozinho para, sabe, ficar um pouquinho positivo, você já tem direito. Isso justamente a FTMO já faz já para ajudar traders, ao contrário de muitas mesas proprietárias aqui no Brasil, que só quer ganhar em cima de você. Pronto, pelo menos isso aqui te ajuda. Então, eu recomendo a mesa proprietária? Recomendo, caso você já saiba operar. Caso você não saiba, você também pode aprender a operar diretamente pela mesa proprietária. Por quê? Porque tem uns desafios gratuitos, né? Que é esse desafio aí onde você vai ter métricas de aprovação para saber se você é consistente e teoricamente você vai aprendendo como trader a se adaptar com aquelas métricas, criar estratégias que se adaptem diretamente com essas métricas. E eu acho muito importante essas métricas. Tem gente que vai olhar para cá e falar, pô, cara, 5% ao mês. Pô, cara, se você consegue ter um capital pequeno, consegue se adaptar a isso, cara, você vai passar na mesa proprietária e vai operar um capital grande. Mesmo que você seja uma pessoa que não tenha um alto capital financeiro. Vamos supor que hoje você só tem 100 reais para operar, mas você consegue se adaptar a todas essas métricas. Você consegue passar nessa mesa proprietária, você consegue um patrocínio dessa mesa de um capital grande para operar. Então, se atentem a isso. Eu sempre falei no meu canal e sempre vou falar. Aprenda primeiro. Aprenda a operar, aprenda a gerenciar. O capital para você operar e o lucro vai vir com o tempo. Beleza? Eu agradeço você e se inscreva aqui nesse canal. Não é nada de ruim você se inscrever aqui nesse canal. Se inscreva, dá o like e se quiser algum curso gratuito, etc., tem aí no meu canal. E outra coisa importante que eu quero falar para vocês, eu vou dar uma sequência de outros challenges aqui no canal e eu quero que você acompanhe. Eu vou tanto falar sobre as operações, o motivo de eu ter dado a entrada, etc. E até o final, para ver se eu consigo passar de novo, né? Claro que não é fácil, né? Você ficar fazendo 5, 10% ao mês, né? Mas vamos supor que eu passe, então já vai ser uma experiência interessante para vocês, ok? Tamo junto, vá!